Duas doutrinas perigosas Satanás ensinou aqui. A primeira, de que o ser humano pode ser imortal sem pecar, mesmo pecando, mesmo pecando. Agora, o que fez os nossos primeiros pais pecarem? Foi o comer de um fruto que Deus havia proibido. Gênesis 2, 16 e 17, vemos nesse capítulo que Deus já havia avisado aos nossos primeiros pais de que que eles continuassem imortais e tendo acesso à árvore da vida, eles deveriam obedecer. A imortalidade de Adão e Eva era condicional à obediência a Deus. A partir do momento em que eles desobedecessem, eles se afastariam da fonte de vida que é Deus e se tornariam mortais, como aconteceu e como aconteceu com a humanidade. Então em Gênesis 2, 16 e 17, Deus diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, ou seja, até da árvore da vida, né? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus avisou os nossos primeiros pais de que se eles o desobedecessem, transgredissem esta lei de Deus, como consequência do pecado viria a morte deles. E Romanos 6,23 diz, né, que o salário do pecado é a morte. Mas entrou em cena a serpente, e como eu li anteriormente em Gênesis 3, 1 a 5, a serpente misturou a verdade com a mentira. Primeiro Satanás, usando a serpente como médium, fez uma pergunta para Eva, né? É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Ele começa com esta pergunta para arrancar dela uma resposta e poder manter um diálogo com ela. É por isso que você nunca pode permitir que o inimigo dialogue com você. Eu tenho uma grande preocupação com essas igrejas que entrevistam o diabo. Porque quando um pastor entrevista o diabo, ele está revelando a Satanás ou ao demônio que está ali características do caráter dele e da personalidade, bem como defeitos, para que o demônio possa trabalhar em cima desses defeitos. Então não se dialoga com o diabo, né? E quando Eva recebe esta pergunta, ela responde claramente: não, Deus não disse isso. Deus disse que nós podemos comer de toda a árvore, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí, depois, de forma direta, Satanás afronta a Deus e demonstra que ele já havia sido expulso do céu, né, e que ele estava no estágio avançado da rebelião. No verso 4 ele fala assim, ó: é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Duas doutrinas perigosas Satanás ensinou aqui. A primeira, de que o ser humano pode ser imortal sem pecar, mesmo pecando. Ele disse que se eles comessem, se ela comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não iria morrer. Ou seja, ele abertamente contradisse Deus, que disse que eles morreriam. Então, ele disse que era possível ser imortal mesmo pecando. E a outra mentira, que é a base do pecado, disse que Eva poderia ser como Deus. Aqui está a essência do pecado. É quando a criatura quer ser como o Criador. Isso aconteceu com Lúcifer.
antes de se tornar Satanás e diabo. Em Isaías 14, 12 a 14, você vê que ele queria ser como Deus. Então, a mesma base pecaminosa que levou Lúcifer a pecar, ele transmite para Eva. Ou seja, você pode ser como Deus, você pode ser Deus. Então nós vemos aqui que duas doutrinas perigosas e que foram criadas por Satanás, elas ainda existem hoje. Por exemplo, a crença antiga na imortalidade da alma, né, ela era uma crença que se originou especialmente com as religiões egípcia e grega. Tá? E como eles criam vários deuses, eles pensavam o seguinte, que o ser humano deveria buscar esta condição divina e atingir a imortalidade. E consequentemente poderia ser um deus. Interessante, esta crença antiga, ela é adaptada hoje. E por influência do helenismo grego, não é? O judaísmo cristão acabou aceitando de uma forma adaptada a crença na imortalidade da alma. Sendo que Deus não ensina isso. Por exemplo, no verso 19 de Gênesis 3, Deus não disse para Adão que ele iria para o céu, para um lugar intermediário, para o inferno. Deus disse simplesmente o seguinte: no suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó e ao pó tornarás. Então, quem ensinou que é possível ser eterno, mesmo pecando, foi o diabo, não foi Deus. Então, isso você tem que atentar para este fato também. Mas alguém pode pensar, eu já recebi essa pergunta, Dona Mira da Verdade, mas por que Deus colocou esta árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim? Ele não podia ter evitado o pecado simplesmente não colocando esta árvore lá? Não, este raciocínio não é correto, sabe por quê? Deus não criou o mal, mas ele deu a possibilidade de o ser humano não escolher o bem. Se Deus não dá ao ser humano a possibilidade de escolher o bem, o ser humano não tem livre-arbítrio. E se o ser humano não tem livre-arbítrio, ele não pode amar a Deus de verdade, porque o amor não se impõe, o amor se conquista. Então, a existência da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela é uma demonstração do grande respeito que Deus tem para com o livre-arbítrio humano. Se Deus não coloca esta árvore no jardim, o ser humano seria simplesmente um robô. Ele obedeceria a Deus de uma forma simplesmente, entre aspas, programada, e não o obedeceria por livre e espontânea vontade e por amor. E como a essência de Deus é amor, ele quer ser amado da forma correta, de forma espontânea. Não é? Então Deus não poderia privar Adão e Eva da possibilidade de não escolherem o bem. Porque senão Deus não seria amor e não existiria o livre-arbítrio. Tá? Então Deus deu essa possibilidade para eles.